Queimadas, enchentes, crise hídrica, crise climática são tópicos que marcam os últimos anos da nossa história no Brasil e em outras partes do globo. Muitos governos ainda se mostram despreocupados e irresponsáveis em relação ao meio ambiente. Nuvem de gafanhoto nos Estados Unidos, incêndios na Austrália, Brasil, Turquia e Grécia são reflexos de sociedades despreparadas com as questões ambientais. Uma sociedade que não se importa em jogar resíduo em meio à natureza, não se preocupa em economizar água e não consegue perceber a conexão entre a natureza e a vida. O mundo enfrenta uma grave crise climática. Estamos esgotando nossos recursos naturais e parecemos não enxergar o impacto que isso tem e terá em nossas vidas. A cada ano, esgotamos mais rápido os recursos naturais previstos para serem gastos, e o ser humano parece não se importar com o caminho que estamos seguindo. Além da inestimável perda da biodiversidade, espécies de flora e fauna, derretimento das geleiras, desgaste do solo, contaminação e até o esgotamento de recursos hídricos, os problemas que estamos enfrentando devido ao descaso com o meio ambiente estão apenas começando. O ano de 2020 foi marcado por inúmeros eventos climáticos mundiais, culminando em uma doença desconhecida e muito grave, que começou do outro lado do planeta e que rapidamente se espalhou pelos continentes, se mostrando altamente transmissível e letal. Estávamos iniciando a pandemia do novo coronavírus. Em meio ao caos gerado pela doença, como um alento individual, familiar ou doméstico, houve um aumento ou começo do plantio. Muitos ampliaram o número de vasos e jardineiras. Outros começaram a cultivar hortas caseiras. Alguns relatos de pessoas que iniciaram o processo de compostagem no lar, diminuindo o resíduo e produzindo adubo, com maior percepção ambiental e preocupação, cuidando do seu resíduo e alimento e, principalmente, cuidando do meio ambiente. Eu, Beatriz Leão, acadêmica do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Campo Mourão, sempre tive uma relação de amor e cuidado com o meio ambiente. Cresci em uma cidade do interior de São Paulo, Piraju, que é uma estância turística conhecida pelas suas belezas naturais, como cachoeiras, trilhas, floresta municipal e, claro, o rio Paranapanema, que corta o meio da cidade. Ter crescido aqui me fez desenvolver uma consciência ambiental muito grande. Sempre estive em contato com a natureza e sempre fiquei impressionada com a quantidade de lixo que encontrava em trilhas e no meio da natureza. Também faço parte de uma ONG ambientalista, a TQP de Piraju, que sempre lutou em defesa do rio e principalmente contra a instalação de novas usinas. No início da pandemia, senti minha relação de cuidado e percepção ambiental mais aflorados. Com a faculdade de portas fechadas por meses, tive mais tempo para cuidar das minhas plantas, comprar novas, aumentar minha horta e cultivar algumas plantas alimentícias não convencionais, as famosas punks. Também iniciei a compostagem, um desejo muito antigo da minha mãe. Criei até uma marca de composteiras domésticas, a Ibieco, que foi um sucesso maior do que imaginado no início, me deixando muito feliz por ver que tem mais gente por aí preocupada com o meio ambiente. Oi, eu me chamo Júlia, eu tenho 24 anos e sou uma das realizadoras desse documentário. Eu tenho o hábito de plantio há muito tempo, desde muito nova. A minha avó, ela sempre cultivou muito, até porque a minha família é de Minas Gerais por parte de mãe e meus avós sempre foram da roça. Então eu cresci com esse hábito de reparar o que tem à minha volta. Eu lembro de fatos que minha avó, quando a gente ia para casa de uma tia-avó que era próxima, entrava em algum terreno baldio para pegar alguma planta que hoje eu posso dizer que era uma punk, era taioba, eram serralhas, e assim, entre outras plantas. E eu cresci vendo isso, né? Não só essas punks, mas a minha avó sempre teve no quintal dela café, pitanga, couve, cebolinha, e isso me despertou uma paixão em saber classificar as plantas. E é engraçado até porque tem muitas fotos de quando eu era pequena do lado de um pé de alecrim e sempre mexendo com horta. E é uma coisa que faz muito parte do que eu sou hoje. Para mim, nessa pandemia, foi crucial poder plantar. Foi como se eu tivesse me reconectado com a minha criança interior, né? E é uma delícia, né, a gente ver esse ciclo de brotar, crescer e você colher.
Isso é muito gratificante. Eu consegui fazer a minha horta em vaso nessa pandemia, eu sempre quis ter. E pra mim foi extremamente feliz. E não só os meus, eu cuidei de plantas de vizinhos, ajudei em hortas, e isso tudo nessa pandemia. Então acredito que o que seria de Júlia sem o hábito de plantar na pandemia? Como sempre tivemos essa relação de amor, cuidado e conexão com a natureza, notamos que durante a pandemia houve um aumento do plantio, cultivo e até uma maior percepção ambiental. Assim, buscamos entrevistar pessoas de diversos segmentos sociais, a fim de registrar esse aumento da interação do ser humano com o meio ambiente e os seus reflexos. Piraju é uma das poucas cidades, né, que tem na grade curricular uma grade para educação ambiental. Uma aula por semana de 1º ao 5º ano. Eu com a Mari, lá do Departamento de Educação hoje, né, preparamos essa grade, fizemos o planejamento do 1º ao 5º ano, dividido por bimestres. Foi deixado de uma forma aberta todo esse material, exclusivamente com questões ambientais históricas da cidade, porque as crianças realmente, na questão de educação ambiental, vamos conhecer as praças da cidade, por exemplo, né? Então, eles se envolvem muito. Tudo isso faz com que o nosso aluno, né, a nossa criança pirajuense, ela realmente consiga saber em que solo eles pisam, né? E reconhecer o valor que isso tem. Como já está na grade a questão da horta, então nós fizemos umas floreiras para que fosse cultivado, além da cebolinha, salsinha, alface. O engajamento das crianças foi muito grande, muito grande. Eles ficam realmente muito empolgados. Eles levam para casa, eles querem que a mãe, que a família prepare aquele alface, porque é aquele que foi o trabalho dele, né? Então, ele aprende a comer aquilo com outro sabor. A gente tem uma adesão com as crianças nesse momento de pandemia, que estão plantando, fazendo horta em casa. Esse cuidado com a terra, esse cuidado com o ambiente, dentro da sala de aula, com a higienização, né, álcool em gel, a todos os momentos, eles aprendendo a higienizar suas carteiras, né, as mãos. Então, tudo isso é uma educação ambiental. Plantar é um negócio muito coletivo. Eu percebo que o nosso processo aqui na casa influenciou a minha mãe a plantar umas coisas na casa dela, e muitas amizades que vêm aqui e relatam que se sentem muito bem aqui no quintal, que gostariam de mexer mais na terra. É muito reconfortante dar de presente uma planta que cura, dar de presente uma muda que vai dar alimento. É muito, muito gostoso. Tem amizades de longe também, que através da internet a gente conseguiu trocar e troca dicas de como plantar ou em espaços pequenos, de como reaproveitar materiais que estão disponíveis. Em muitos momentos de estresse, de sofrimento, de frustração, eu consegui lidar com essas situações colocando a terra como prioridade. Então muitas vezes vim colocar o meu alimento na composteira, cobrir a terra, mexer em alguma coisa, ou só ficar de olho no que está acontecendo, manter essa rotina de acordar não só para mim, porque em muitos momentos estava muito frustrante a nossa vida encarada individualmente, né? E vim para o quintal me ensinava todos os dias que a natureza é muito maior, né? Eu sou também essa coisa muito maior que é a natureza, e que eu preciso aceitar essa sabedoria do tempo, da espera, porque as plantas também murcham e depois voltam. Quando as plantas são transplantadas, elas murcham, elas perdem folhas, elas secam e depois elas voltam. Eu não consigo imaginar ter passado pela pandemia sem ter essa relação com a terra. Foi com certeza um pilar muito sério, tanto aqui no quintal quanto de sair de casa para poder ver natureza. Esse quintal aqui, ele sempre teve o objetivo da educação ambiental.
que a gente não pôde fazer por conta da pandemia. E tá intensamente dentro dele me mostrou como a percepção das dinâmicas do que acontece no planeta hoje, das crises climáticas, das mudanças, elas dependem muito de aguçar a percepção humana. Quando a gente não está nesse contato com a natureza, é muito fácil a gente se alienar. Eu aprendi a perceber muito mais nesse tempo de ficar parada e em movimento, muita ação com a terra. Posso dizer que minhas vendas triplicaram nesse momento, né? As pessoas ficaram mais voltadas, né, pro lar. E eu acho que isso que veio a ter esse aumento, né, de venda de plantas, de venda de tudo que é para casa, decoração. O pessoal quis arrumar a casa, cuidar mais do lar. Mas de uma maneira geral, todas as plantas, sim, desde frutíferas, ornamentais, né, como suculentos, pendentes. Rolou até falta no mercado, né? Porque de tanto que foi consumido nessa época, assim, sabe? Faltou, a gente ia comprar para revender, às vezes direto com o produtor, e tava em falta, né? Não tinha mais, assim, sabe? Ficou um negócio meio maluco até. Até no Ceasa, no começo da pandemia, assim, você tinha que chegar mais cedo e tinha briga para pegar as plantas, sabe? Eu acho que as pessoas já deram uma amenizada, assim, sabe? Até diminuiu um pouco as vendas, assim, agora, né? Eu não sei também porque teve momentos, assim, tipo, as pessoas querem ter as plantas em casa, mas também não sabem como cuidar, né? Que eu acho que é um negócio tão fácil, natural, que elas querem dar tanto mimo para a planta que acabam matando a planta. É até engraçado. Muitas delas vinham e traziam aqui para mim, depois de comprar, e acabavam deixando aqui, vou deixar aí uns 2, 3 meses para ver se ela recupera. E depois voltava a buscar, estava bonitinha de novo, né? Porque acabava exagerando no excesso de água, ou na falta, né? Teve mais interesse, né, em querer aprender, né? Então, assim, eu achei bem legal, cara, porque é gostoso, né? Mexer com planta, é terapêutico, sabe? A planta purifica o ar, né? A planta traz vida, né, para dentro da casa, da pessoa. Tudo começou durante a pandemia, quando eu e minha irmã em casa, sem trabalho, né, sem muita esperança de alguma coisa, nós decidimos começar a mexer mais com as plantas lá de casa. Eu faço engenharia ambiental e ela é formada em biologia, então nós duas falamos, e aí? E se a gente começasse algo? E se a gente fizesse? O que será que sairia disso, né? E como lá em casa nosso quintal é bem grande, já tinham algumas plantas assim, nós resolvemos fazer isso juntas. Então a gente também resolveu aproveitar tudo que a gente tinha em casa. Esse era o nosso objetivo, reduzir o lixo. Toda a garrafa, toda a caixinha de suco, de leite, a gente aproveitava para colocar nossas mudinhas. E todo o resto de alimento também, que tinha alguma raiz, a gente já colocava ali. Raiz de cebola, era de alho, também a gente plantou batata doce, chuchu, tudo dava assim um pouquinho. E também a gente quis começar a vender pallet, porque aproveitar a madeira que a gente via na rua. Então a gente começou a pegar algumas ideias assim e começamos a tratar as madeiras, a montar ali e sempre tentando reduzir o lixo ao máximo, né? As pessoas começaram sim a buscar mais plantas, talvez pelo fato delas
começarem a ficar mais em casa e veio talvez essa vontade de cuidar de planta, né? Principalmente cactos e suculentas, que eu acho que virou a febre ali do momento. A gente chegou a vender bastante por um período assim, só que depois decaiu bastante também, porque as pessoas já estavam com as plantas, né? Então não tinha tanta mais procura. Quando a gente fala em educação ambiental, uma das premissas da educação ambiental é sair da sala de aula, do ambiente das quatro paredes, para vivências, para ações participativas na sociedade e na comunidade escolar. No entanto, esse momento pandêmico trouxe um grande desafio, especialmente para os educadores ambientais, no sentido de trazer essa reflexão no ambiente caseiro, ambiente, né, familiar. Então, esse ano, em especial, 2021, eu propus vários momentos reflexivos relacionados às nossas ações dentro de casa, de economia, também sobre alimentação saudável, sobre fazermos da nossa morada, né, individual, que são nossos corpos, lugares de respeito, que a educação ambiental perpassa, né, por esses valores de saber se alimentar bem, saber o que consumir, evitar o consumo de alimentos superprocessados ou ainda uso ostensivo de embalagens plásticas, trazer à luz, né, a consciência de que a reciclagem, que é especial aqui na nossa cidade, é uma realidade com as associações de coleta seletiva. Então nós trouxemos para a realidade, né, familiar das crianças essas dinâmicas, e muitas delas funcionaram de uma forma positiva, porque colocou em movimento a própria família, né, para pensar mesmo num consumo consciente, mais responsável, e o descarte de seus resíduos de forma mais responsável. Eu coloquei como reflexão também essa questão da degradação do meio ambiente, os impactos que causam na sociedade humana. É a degradação ambiental que traz mais riscos à saúde humana também. Isso impactou muito as crianças, né? No sentido de que a relação é direta entre como a sociedade humana se relaciona com o meio ambiente, né? Então trouxe também discussões sobre a relação, por exemplo, que os povos da floresta criam, né? E coexistem com a natureza sem precisar degradá-la. E no começo da pandemia, eu voltei de Campo Mourão para Epitácio e eu me vi sem ter o que fazer, sabe? E foi quando eu comecei a pensar no quanto é importante nós cultivarmos o nosso próprio alimento. Principalmente porque, pelo fato de a gente estar comendo hortaliças e frutas sem veneno, né? Que é algo que tem um impacto muito grande na nossa saúde. E eu falei assim, não, eu acho que é necessário. E eu não tinha espaço em casa. Então eu fiz minha horta em vasos, né? Peguei uma partezinha aqui de casa que pega mais sol e falei assim, vai ser aqui. E eu lembro que meus pais não botaram muita fé quando eu comecei. E foi muito interessante, porque foi realmente um desafio para mim. Porque a horta, ela requer muitos cuidados, né? Qualquer planta. Mas na horta eu vi o quanto elas eram, assim, extremamente delicadas, principalmente a mudinha, né? E fui aprendendo, nossa, bati cabeça com algumas praguinhas, perdi algumas plantas, perdi algumas mudas, mas no geral a maioria delas sobreviveram. E foi um desafio pra mim, porque trabalhou muitas coisas dentro de mim. A ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E a horta me ensinou a ser mais paciente, a ter mais cuidado com as coisas, né? Me ensinou muito sobre a atenção também. Tive que aprender a ter constância
na questão do cuidado para afastar as pragas, né? E eu fazia o uso todo de produtos naturais. E paciência, porque a praga você não vai acabar com ela da noite pro dia. É semanalmente ali, você não pode esquecer e tal. Então me trouxe muitos benefícios, assim, sabe? Então me ajudou com a ansiedade, me ensinou a cuidar, me ensinou a ter zelo. E isso tudo é muito necessário e bom também. Porque ao mesmo tempo que eu tô fazendo algo que eu gosto, a gente também tá tendo uma troca ali, né? Porque assim, eu não tô plantando só para ser beneficiada. Eu quero beneficiar também através da horta, sabe? Então, assim, foi um pacote completo. Além disso, eu falei no começo, né, que meus pais, eles não botaram muita fé, né? E depois que eles viram que eu continuei persistindo, eles viram que o negócio ia render. E eles começaram a plantar também. Eles se sentiram motivados a fazer aquilo. E eles também começaram a reparar e a entender a importância do plantio, né? De nós plantarmos aquilo que a gente come. A minha avó ficou na minha cabeça. Seu apartamento tá tão sem vida, seu apartamento é tão sem graça, você tá precisando de uma coisinha ali. E minha avó tem um pé imenso de Ora Pronobis em casa e tinha um bambuzinho da sorte. Ela pegou e enfiou o bambuzinho da sorte num vaso, enfiou o Ora Pronobis e falou, você vai levar. E aí eu comecei a pesquisar. Achei vários no Instagram que cuida de plantinha, canal no YouTube, e comecei a ver. Eu comecei a gostar. Eu me apaixonei. Falei, não, adorei, agora eu quero planta. Eu saía pra rua e começava a comprar planta. Começava a comprar plantinha. E fui aumentando a coleção. E hoje eu tô aqui com as minhas plantinhas. Sempre acabo postando na internet, pedindo dicas, porque eu sou iniciante. Eu comecei a cultivar, acho que outubro ou novembro do ano passado, de 2020. Foi bem no ápice da pandemia ali. E eu ainda tô aprendendo muita coisa, ainda tô aprendendo qual planta que é planta de meia sombra, de meio sol, quer dizer, né? Qual planta que é de sol pleno. Eu tô aprendendo isso aos poucos. E além de estar dando um aprendizado muito grande, eu também fico feliz de poder ver uma comunidade que se abraça, né? A minha Ora Pronobis, nessa última onda de frio que teve, ela deu uma queimadinha e eu postei desesperado nos stories pedindo ajuda. Muita gente respondeu. Eu não tenho muito seguidor, mas tipo, umas 40 pessoas me respondeu. E eu fiquei muito feliz, porque tive muita resposta e vi que a comunidade é muito grande e muita gente tá começando a cuidar de planta agora. É incrível. Foi algo que me ajudou demais, porque tá caótico. Esse final da graduação tá caótico. A época do TCC tira completamente dos nervos. E poder cuidar da planta, você vê os brotinhos nascendo. Minha mãe de milhares, quando ela deu o primeiro brotinho, eu surtei. Não tem nem o que dizer. Para minha saúde mental, cuidar de planta foi algo incrível. É uma terapia. Tinha acabado de mudar para um espaço maior, né? E aí começou a pandemia. E eu já tinha muita vontade de ter um espaço maior, poder cultivar mais plantinhas, que eu sempre gostei, mas não tinha muito tempo, não tinha muito espaço. E aí aqui eu comecei a fazer horta, a cuidar mais do jardim. Eu era uma pessoa muito ansiosa, tinha muita crise de ansiedade e eu não tive mais crise. Um dos pontos que eu acho positivo é que o fato de mexer com a terra me acalma, ajuda nessa questão da ansiedade. E tem muitas outras coisas positivas, né? O fato de você poder cultivar uma horta em casa, poder cultivar umas plantinhas, poder consumir o alimento que você mesmo plantou, que é um exercício de paciência, né? Isso você planta e você tem que esperar produzir, e é um desafio porque tem contratempos também, às vezes as formigas que vêm acabam com tudo, a geada, esses dias mesmo teve geada, e aí assim você vê que as coisas que você cuidou com carinho, de repente morrem, ou são devoradas pelas formigas, ou o tempo de seca que fica, que não chove, e aí você olha e não tá legal. Existe sempre aquele ânimo de recomeçar, de plantar de novo, que ver a planta crescer, produzir, poder tirar, poder colher e poder comer, e sabendo de onde isso veio, é muito bom, sabe? É muito gratificante.
Esse tempo de pandemia, de ficar em casa, de se recolher, a gente acaba pensando também que mais pessoas poderiam estar fazendo isso, porque assim, você está ali todo dia observando, você percebe que parece que algo não está legal, se fica muito tempo sem chover, né? Aí você já percebe que as plantinhas estão ali carentes de uma chuva e não chove 2 meses, 3 meses, porque aconteceu ano passado. E aí aquilo que você plantou você tem que ficar regando e gastando água, enfim. E é uma coisa que fica pensando de onde que vem isso, né? A gente não tem muito conhecimento dessas mudanças climáticas, enfim, o que está afetando, mas sabe que algo não está legal, né? Não é normal ficar todo esse tempo sem chover, ou então de repente temporal, do nada, né? Então, assim, alguma percepção melhor da natureza, né, a gente tem. Tem 2 formas da gente plantar, né? Uma que é aqui no quintal de casa mesmo, que é assim, de uma maneira ainda um pouco tímida, mas já tá aqui, ó, tem uns 200 pés de milho, abóbora, mandioca, ervas, que mais? Verduras. Eu mexo muito com ervas, né? Com fitoterapia e tal, então tem um pouco de ervinhas. Essas coisas aqui em casa por enquanto, né? Por outro lado, a gente virou coprodutores da agrofloresta, né, que existe aqui, de amigos da comunidade, uma agrofloresta comunitária. E a gente também participa desse trabalho, ainda por enquanto de uma forma um pouco assim distanciada, por conta da reclusão social, pandêmica. Raramente a gente vai lá, a gente já colocou a mão na massa lá algumas vezes nesse período. Mas a gente tem participado das reuniões, a gente atua de várias formas em torno da agrofloresta, né? A ideia é a gente começar a conseguir ir mais para conseguir pôr a mão na massa mesmo, né? Assim que a poeira pandêmica baixar. Em São Paulo mesmo, né? Todas as casas que eu morei eu plantava, né? Eu já teve uma casinha pequenininha que eu morei que cheguei a ter mais de 70 espécies plantadas. Todas as casas eu já plantei tudo que você puder imaginar, tomate, mandioca. Então para mim isso sempre foi uma questão, né, importante em qualquer lugar que eu esteja, nem que for para ser em vasinho. Quando a gente pensa em biomas, né, a gente associa muito a questão da exuberância, né, das paisagens naturais. Então, seja a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal, o próprio Cerrado, a Caatinga, a gente pensa nessa exuberância mesmo, né, dessas belezas naturais. Mas além da exuberância, esses biomas, eles têm uma importância muito grande, né, para a natureza. Então, eles têm ecossistemas que abrigam uma diversidade muito grande de vários seres vivos, né? Uma biodiversidade, né? Que é justamente aí uma variedade de vários seres vivos, né? Uma segunda importância seria a questão com o clima, né? Então, as florestas, pensando na floresta amazônica, ela contribui fortemente sobre o regime de chuvas de outras regiões, por exemplo, sul e sudeste, né? Então, desmatar a Amazônia significa comprometer também esse regime de chuvas, né, que acontece em outras regiões. Uma terceira importância dos biomas é a relação com os povos tradicionais. Então, por exemplo, desmatar biomas, né, seja aqui a Mata Atlântica, seja a Amazônia, compromete culturas indígenas também, né, tem um impacto socioambiental direto sobre essas culturas. E quando a gente pensa a relação entre mudanças climáticas e pandemias, né, se a gente fizer o recorte da China, né, existe um estudo, né, uma hipótese sobre a origem da Covid-19, que diz o seguinte, que por conta de emissões exacerbadas de gases de efeito estufa na China, especialmente no sul da China, o que aconteceu? Mudou muito a configuração, né, de vegetações, que era arbusto virou cerrado, né, a desertificação, né, quando a gente desmata promove desertificação de florestas, né,
então os morcegos que não tinham lá começaram a ir para lá, né? Houve uma migração dos morcegos, então o que não era um habitat ideal para eles acabou se tornando. E aí os morcegos, eles abrigam, né, dentro deles vários e vários vírus diferentes, né? Várias espécies de vírus. E aí a interação desses morcegos com pangolins, né, que tem sido apontado aí como uma hipótese ainda, né, um animal importante ali na transmissão, né, do novo coronavírus, o SARS-CoV-2 para o ser humano, foi crucial, né, o morcego para passar o vírus para esses pangolins e passar para os seres humanos. Então, a gente tem uma relação direta, né, entre mudanças climáticas, né, portanto, questão da poluição atmosférica, emissão de gás de efeito estufa, com a mudança de comportamento dos morcegos e uma possível origem da pandemia da Covid-19. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na região amazônica, ela abriga uma quantidade enorme de vírus também, que ali naquele ambiente eles estão em perfeito equilíbrio, mas acontecer o desmatamento que interfere nesse equilíbrio, que é muito sofisticado, que é muito refinado. E aí existe um estudo que indica que futuras pandemias podem vir de vírus da região amazônica, né? Então é muito importante que a gente pense em políticas públicas que valorizem a preservação e a conservação ambiental e não a degradação, como a gente está vendo agora, para sustentar aí monoculturas, principalmente de soja e criação de gado, né? É importante que a gente repense isso, né? Sobre modos alimentares e governos que realmente primem por conservação e preservação ambiental. A fim de trazer dados reais para o documentário, montamos um formulário com sessões que foi divulgado através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp, ficando disponível durante 3 dias. Obtivemos 135 respostas de diversos municípios dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Deste total, 27 pessoas responderam que não começaram a plantar, 59 começaram e 49 já plantavam antes. Para as pessoas que já plantavam, foi perguntado se houve um aumento no plantio com a pandemia. 12 responderam que não e 37 afirmaram que sim. Assim, sendo maioria as pessoas que plantaram na pandemia, independente de começar ou aumentar o plantio. Foi questionado se conheciam pessoas que começaram a plantar durante a pandemia. A maioria, 77%, afirmou ter conhecidos que começaram a plantar, contra apenas 23% que não conheciam ninguém com esse novo hábito. Para os que começaram a plantar e os que já plantavam, perguntamos se a quarentena foi um grande empurrão para começar, tendo como retorno 87,5% de pessoas que responderam que sim. Dentre os tipos de cultivo, seja em vasos, horta, jardinagem, a grande maioria das pessoas plantaram ornamentais, temperos e chás. Mas também houve os que optaram por frutíferas em vasos, hortas em vasos, terrários e os mais específicos com punks. Sobre o bem-estar e a relação com a terra, 88,2% das pessoas responderam que refletiu em sua saúde, aliviando crises, dores e até despertando curiosidades que as fizeram se conectar mais com o plantio. 79,2% das pessoas, a partir do plantio, começaram a reparar mais no meio ambiente e se preocupar com os impactos ambientais. Como fechamento, perguntamos a opinião de cada se a pandemia e os impactos ambientais estão diretamente relacionados. 51% afirmaram que sim, está. 33,7% se mostraram totalmente em dúvida com o talvez, e apenas 15,4% negaram a associação. Não podemos fechar os olhos para tudo o que acontece. Não podemos nos calar. Precisamos sim entender a crise ambiental pela qual estamos passando, buscar meios urgentes para reverter essa situação. Mas não podemos deixar de reconhecer as pequenas coisas boas que aprendemos com a pandemia. Uma coisa que me fez pensar bastante na pandemia também é que eu posso dizer que eu mudei meu estilo de vida, porque eu percebi assim, que mexer com a terra, com as plantas, me deixavam tão feliz e não precisava de muito luxo, que
sabe aquela história de que a felicidade está nas coisas simples? Eu acho que esse espaço, as plantinhas e a família, enfim, mais tempo em casa com isso, não precisa de muita coisa para ser feliz mesmo, sabe? É de verdade, assim, não tem que ficar comprando horrores, consumindo, tá nas coisas pequenas, no dia a dia, ali no cultivo, no preparar seu alimento, sabe? Isso me deixa muito bem, assim, me faz muito feliz. Sonhos são brasas que se espalham ao vento pra lá da porteira daquela casa.